quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um programa dos copastores, aqui da sede internacional em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos começar o nosso programa. Hoje é sexta-feira e todos os dias nós temos um copastor aqui trazendo informações, anúncios da obra de Deus, fazendo o programa dos copastores e também trazendo a palavra do Senhor. E hoje é sexta-feira, é o meu dia, então estamos aqui junto com vocês. Você já pode participar, pode enviar aí o seu comentário, a sua pergunta, o seu pedido de oração. Você pode participar do nosso programa. Depois nós estaremos passando algumas informações, alguns anúncios da obra de Deus. Mas por hora, vamos ouvir o primeiro louvor. Nosso irmão vai colocar ali o primeiro hino do programa dos copastores de hoje. Que Deus abençoe a todos. Medita na letra deste hino e já vai recebendo aí a tua bênção, as vitórias para a sua vida em nome de Jesus. De areia em uma praia não aparece entre os demais. Assim sou eu, ó bom Jesus, pois sei que sou tão incapaz. Mas este mesmo grão de areia tem sido usado tão bonito, mas mesmo sendo um grão de areia, vou ajudando a levantar esse edifício que é o amor, pois o alicerce é Jeová. De areia é tão pequeno que estando longe ninguém vê. Assim sou eu, ó meu irmão, principalmente pra você. Passa por mim e nem me olha, mas eu te amo mesmo assim.
Deus, eu quisera poder expressar tudo que eu sinto. Deus, esta angústia que sufoca a minha alma até a morte. Mas eu não consigo. No Evangelho de João, a palavra de Deus nos fala sobre a mulher samaritana. No capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia milagres e batizava mais do que João, se bem que diz a palavra aqui que Jesus mesmo próprio, ele não batizava, e sim os seus discípulos. Mas o trabalho de Jesus, né, concluído, chegava a muitos batismos. Então deixou a Judéia e, retirando-se outra vez, foi para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. E é isso que nós vamos meditar daqui a pouquinho. A passagem de Jesus por Samaria e a obra que Deus realizou ali naquele lugar. A salvação das almas daquela cidade. Fica ligado aí. Irmão, você pode participar, mande para cá já pelo chat a sua participação. Manda para cá e nós estaremos então citando aqui da onde você está acessando, da onde você está participando do nosso programa dos copastores aqui da sede internacional. Vamos ouvir mais um louvor. Na primeira parte do programa, eu sempre gosto de ouvir hinos, louvores a Deus, preparando o nosso coração para a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Vamos ouvir então o próximo louvor. Que enquanto aqui estamos, a cruz nos fere.
11h15. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos na campanha do Pentecoste. Jejum e oração. A igreja está em pleno progresso, a igreja está marchando triunfantemente. Tivemos lá o mês de maio, né, com oração e jejum. Tivemos o mês de junho, e agora o mês de julho. Estamos aí, julho 2021, campanha do Pentecoste. E nós já tivemos aí algumas programações, vigílias online, jejuns normais. Tivemos aí segundas-feiras, né, Superintendência do Ensino e da Música. Terças-feiras, Superintendência dos Cavalheiros, incluindo os ministros e obreiros. Quartas-feiras, Superintendência da União Feminina. Quintas-feiras, Superintendência da Juventude. E assim por diante. Jejuns congregacionais, todos os sábados, das 9 horas às 17, em todos os nossos templos. E como eu atendo também uma congregação como pastor interino, que é a congregação Azenha, nos sábados, então eu não estou aqui na sede, eu estou ali na congregação Azenha, junto com os irmãos, e tem sido uma bênção, tá certo? Mas em todos os nossos templos, a partir aqui da sede internacional, esses jejuns congregacionais, que tem sido uma bênção. Isso já faz anos, né, que a nossa igreja tem esse hábito, esse costume do jejum nos sábados, para buscar o Senhor, buscar a Deus de todo o nosso coração. É lógico que além desses jejuns normais, além dessas vigílias, além desses jejuns congregacionais, você pode ter o teu jejum particular. Você pode orar em casa, orar, jejuar, ter os teus dias de oração, teus dias de jejum, claro, conforme nos ensina a palavra, né? Fora esses jejuns aqui que são programados e anunciados, você pode ter o teu particular, como a Bíblia ensina. Fecha a porta atrás de si. E teu pai que te vê secretamente, né, te recompensará publicamente. Você pode e deve fazer isso. Eu tenho também esse hábito, né, vez por outra estamos entrando no secreto com Deus. Isso é muito importante. Você ter o teu particular com Deus, a tua hora com Deus, como dizia Charles Finney, né? A audiência com Deus. Tanto é que quando chegava alguém na casa de Charles Finney, a esposa dele já era orientada. Isso está na biografia, quem lê a biografia de Charles Finney vai ler isso. Ele orientou a esposa dele, então ele entrava para o quarto para orar, chaveava a porta, e colocava a chave por baixo da porta para a esposa, para que ele não fosse tentado a abrir a porta do quarto e sair antes do tempo. Então ele entrava para lá e chamava isso de audiência com Deus. E na biografia de Charles Finney, inclusive, está ali registrado na história desse homem, esse homem que uma vez chegou uma figura importante da cidade, procurando ele, queria conversar com Charles Finney. A esposa o atendeu e ele perguntou, queria falar com Charles Finney. E ela respondeu, ele não pode agora, porque ele está em audiência. E a figura notável perguntou para ela, audiência? Audiência? Como uma audiência? Ele está no fórum? Ele está em algum lugar? Não, ele está em audiência com Deus. Está no seu quarto, desde as 4 da manhã. Audiência com Deus. Ele ia orando até as 7, até as 8, e teve dias que ele orou até o meio-dia. Homem de Deus. Então esse é o secreto com Deus. Esse é o particular com Deus. Que a Bíblia diz, fecha a porta atrás de si, entra para o teu quarto, e teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. É lógico que nós percebemos, então, a pessoa que tem graça de Deus, que tem a unção de Deus, essa pessoa está orando, com certeza. Agora, quando você vê alguém falar, você vê as obras da pessoa, são obras carnais, né? E quando ouve a pessoa falar, só sai coisas terrenas, só sai coisas desta terra, não há nada de espiritual nessa pessoa, não há unção nas suas palavras, você já vê, essa pessoa não ora.
pode até recitar palavras bonitas, pode até dar um lindo sermão, pode até falar bonito, mas a gente percebe que não tem unção. E logo a gente diz, essa pessoa não ora, não busca Deus. Então, em outras palavras, não precisa você estar anunciando que está orando, não precisa você proclamar que está jejuando, não precisa disso. As tuas palavras, a unção na tua vida vai te denunciar e vai dizer que você está orando e jejuando, tá bom? Mas temos aqui essas campanhas que são programadas, são anunciadas pelo ministério, né? E você deve de participar. A campanha do Pentecostes, jejum e oração, nós temos então as vigílias, já tivemos aí o dia 17, do 7 para 18, né? A vigília online, onde a mesa diretora participou, o conselho administrativo, os encarregados de áreas, os dirigentes de congregações, os missionários participaram, né? E os propósitos estão sendo alcançados, os objetivos estão sendo alcançados, né? Tem uma lista aqui de objetivos, que sabe, você vai se enganjar aí para orar também sobre essa campanha, né? Ou entrar nessa campanha lá no teu particular. O derramamento do Espírito Santo, né, sobre as crianças, adolescentes, professores, músicos e cantores. Segundo, a destruição do domínio de Satanás sobre os sistemas educacionais dos países, né, em todos os países onde há o Ministério Restauração e também onde não há o Ministério Restauração. As outras pessoas também precisam da bênção de Deus, não é só o nosso ministério que merece receber as bênçãos de Deus, né? Tem outros ministérios, outras igrejas, outros pastores estão lutando pela fé. Então, orar por todos nos países onde estão sendo afrontados, onde estão sendo atacados, né? As nossas crianças estão sendo atacadas, as crianças estão sendo atacadas em outros países e no nosso país também. Então, vamos orar para que Deus destrua, né? Deus destrua o domínio de Satanás sobre o sistema educacional em todo o nosso país e fora do nosso país também. Terceiro, oração em favor das lideranças da igreja, da nossa igreja, do pastor Humberto, os diretores, os supervisores, superintendentes, os copastores, os pastores das áreas, os supervisores, enfim, toda a liderança, né? Liderança dos departamentos da igreja. Em quarto lugar, orar em favor de todos os varões e varoas da igreja, para que sejam cheios do Espírito Santo, recebam a manifestação do Espírito Santo, e os que não são batizados ainda serão batizados com o Espírito Santo, para que possam receber, como nós ouvimos ontem, o nosso pastor presidente falando aqui na live das quintas-feiras. Eu estava em casa ouvindo, e ele estava testemunhando de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Inclusive, ontem, no finalzinho do programa, o testemunho de uma jovem que foi batizada com o Espírito Santo, estava em casa dobrando roupas e foi batizada com o Espírito Santo. Então, é a resposta já dessa campanha de oração, é a resposta das orações dos irmãos. A oração da igreja é a campanha do Pentecoste. E Deus está mandando um avivamento. Deus está mandando um verdadeiro Pentecoste em nosso meio. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Quinto lugar, em favor dos filhos para que não sejam tragados pelo inimigo. Isso aqui é muito importante. Orar pelos filhos, pela família. Você não gerou filhos para o mundo. Você não gerou filhos para entregar para as drogas. Você não gerou filhos para entregar para Satanás. Não. É herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. E Deus vai cuidar de cada um deles. Vamos continuar orando por eles. Aí Deus vai dar sabedoria para os nossos filhos. Em sexto lugar, para que os filhos não sejam criados para a calamidade, mas sim para a salvação. Porque há uma calamidade aí e está chegando mais. Mas os nossos filhos, a nossa família está guardada por Deus. E em sétimo lugar, derramamento do Espírito Santo sobre todos os jovens. E que se traduza em temor a Deus, e batismo com o Espírito Santo, e na distribuição dos dons espirituais. Então está aí a campanha do Pentecostes. Vamos lá, vamos prosseguindo.
Eu quero anunciar também, antes de ministrar aqui uma parte da palavra, queremos anunciar aos irmãos os cultos aqui na nossa igreja. Nós temos cultos quase que diariamente. Hoje, sexta-feira, nós temos culto à tarde, atendido pelo nosso irmão Francisco, sob a minha coordenação. É o culto de milagres, um culto de bênçãos, de curas, culto de maravilhas. Hoje à noite, às 20 horas, temos o grande culto da família, também sobre a minha coordenação, né? Culto da família, hoje à noite, às 20 horas. E nós temos amanhã, então, esse jejum, no sábado, né? Esse jejum congregacional, aqui na sede internacional. Você é convidado a participar, você que é membro aqui da sede, participa conosco a partir das 9 horas da manhã. E depois teremos o ensaio da juventude e o grande culto dos jovens, sábado à noite, às 19h30, 20 horas, esse inteirinho aí, tá bom? Domingo, nós temos lá no Vale da Oração, a Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas da manhã. Às 10 horas da manhã temos o grande culto Drive-In, onde você pode estar lá conosco participando. E teremos aqui na sede internacional a reunião regional de obreiros. Todos os obreiros estão sendo convocados, obreiros aqui da sede e da região. Tá bom? Domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. E domingo à tarde, então, às 17 horas, a Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, 19h30, um grande culto público com a pregação da Palavra de Deus. Vocês são os nossos convidados. Depois nós temos no início da semana, segunda-feira, né? Já começa a segunda-feira com atividades. Cultos às 3 da tarde, nós temos culto à noite aqui no Centro Evangelístico, ensaio aqui na sede. Terças-feiras nós temos 2 cultos de ensino da Palavra de Deus, ministrados pelo nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, todas as terças-feiras, certo? Primeiro culto, 18h30, segundo culto, 20h15. Para ambos os cultos você precisa se inscrever. Entre em contato conosco, está aqui os telefones aqui na tela, ou para a nossa secretaria, entre em contato, você já tem o número aí, e se inscreva. Ou pelo site da nossa igreja, restauramundo.com. Entra no site, você pode se inscrever também por ali. Então são os nossos eventos, nossos cultos que temos aqui na nossa sede internacional. Terça-feira à tarde, às 14 horas, temos o grande culto para o grupo de risco. Né? Grande culto para o grupo de risco. Terça-feira à tarde. Vamos lá, vamos prosseguindo e temos a Santa Ceia, depois anunciaremos também sobre a Santa Ceia do Senhor nos próximos dias. Vamos ouvir mais um louvor, vamos ouvir mais um hino, Dom João, e depois estaremos então meditando sobre a mulher samaritana. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar, o de cruz se erigir, ela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, oh de cruz, te por uma coroa. Te por uma coroa trocar. 11h31. Deus, eu quisera poder expressar tudo que eu sinto. Deus, esta angústia que sufoca a minha alma até a morte. Mas eu não consigo nem soltar a minha voz, então eu choro e as lágrimas que molham minha face me consolam. Então que eu posso ouvir a tua voz, não temas, porque eu estou contigo. Muito bem, olha o que diz a palavra de Deus na sequência aqui da leitura que nós já estávamos fazendo. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jericó, ou perto das terras que Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos e ali estava Jesus então. Replicou-lhe Jesus, porque a mulher lhe disse: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí Jesus disse: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Estamos diante de uma palavra missionária, porque a obra missionária ela vai da além fronteira, da além fronteira, e também para povos diferentes de nós, no caso nós aqui o Brasil. No caso aqui, Jesus estava evangelizando uma mulher que era de outro povo, os samaritanos. E nós entendemos que havia um tempo, uma plenitude, que era o tempo dos judeus. Deus estava voltado para os judeus, para salvar os judeus. Veio para o que era seu, é o que diz a palavra. Mas os seus o rejeitaram. Mas nesse período que Jesus estava andando na terra, pregando, curando, libertando, houve pessoas que anteciparam o projeto dos gentios, ou o projeto aos gentios. Porque a salvação aos gentios iria chegar o tempo, a plenitude aos gentios. Um exemplo, a mulher Ciro-Fenícia. Ela era uma mulher gentílica, E esta mulher chegou perto de Jesus e pediu um milagre para a sua casa, para a sua família.
Jesus disse: não é lícito tirar o pão da mesa do seu senhor e deitar aos cachorrinhos. Jesus estava usando uma linguagem figurada. Ali Jesus estava dizendo assim, em outras palavras: mulher, não é o tempo dos gentios ainda. A mesa do seu senhor, que Jesus estava falando ali, refere-se ao tempo dos judeus. Isto é, o pão, a comida espiritual, a palavra, está sendo dada agora aos judeus, porque é o tempo dos judeus. Então Jesus está dizendo: não é a tua hora, mulher. Não é o momento dos gentios ainda. Por isso que Jesus disse: não é lícito tirar a mesa do seu senhor, ou o pão da mesa do seu senhor, e dar aos cachorrinhos, referindo-se aos gentios. Mas aquela mulher se humilhou e chegou para Jesus e também disse uma palavra para Jesus: é, meu senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Olha que fé. E esta mulher fez com que Jesus antecipasse um plano, fez com que Jesus antecipasse um projeto. As palavras, a fé daquela mulher, a humildade dela também, em ser chamada daquele jeito, daquela forma. Mas ela se humilhou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Isso é, ela estava, se sobrar alguma coisa para nós aceitamos. Eu sei que a salvação veio para os judeus. Eu sei que os judeus foram premiados com isso. E eu sei que Jesus, o Senhor, nasceu dos judeus, em outras palavras. A mulher estava dizendo isso. Né? Mas se sobrar alguma coisa para nós, os gentios, nós aceitamos. Jesus disse: mulher, vai, o milagre já aconteceu lá na tua casa. A tua fé te salvou, a tua fé te justificou. Então nós sabemos que havia uma plenitude, havia um tempo para os judeus e depois um tempo aos gentios, a qual o apóstolo Paulo foi o desbravador nessa área. Foi separado para os gentios, era o apóstolo dos gentios. E posteriormente no livro de Atos você vai ver isso. Mas agora aqui está Jesus diante desta mulher samaritana. Os samaritanos não se davam com o povo judeu desde o retorno, né? Quando voltaram da escravidão. Então, na distribuição de terras, os samaritanos haviam tomado uma parte daquelas terras que pertenciam aos judeus. E isso causou uma grande briga entre eles, uma dissensão, uma contenda entre os judeus e os samaritanos, por causa de terras, divisões de terras. E aí, então, os judeus não falavam com os samaritanos e os consideravam como imundos. Por exemplo, se o judeu ia caminhando aqui e vinha um samaritano ali, o judeu saía para o lado, para não passar perto do samaritano. Se chegava na fonte para beber água, haviam os copos, né, de barro, haviam aqueles copos que eles fabricavam na época. Então, se, por exemplo, um samaritano tomasse água num daqueles copos e chegasse um judeu para tomar água, ele jamais ia tomar água no mesmo copo. Jamais iria participar daquele mesmo copo. Para você ver a dissensão que havia entre eles, a rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Eles não coadunavam, eles não andavam juntos, eles não concordavam em nada. Era difícil se aproximar deles, tanto dos samaritanos, o judeu se aproximar do samaritano, era difícil. Eles procuravam distância, sempre procurando distância. Foi por isso que essa mulher estranhou a atitude de Jesus, porque ela olhou e viu que ele era judeu pelos traços, pela roupa, pelo jeito. Ela conhecia os judeus. E ela estranhou: como pode, tu sendo judeu, vim falar com uma mulher samaritana? Isso não existe. Você está quebrando um protocolo, você está quebrando uma regra, você está quebrando um costume antigo. Como pode você vir falar comigo sendo uma mulher samaritana? Ela estranhou. E era estranho aquela mulher estar ali também ao meio-dia, porque o horário de irem buscar água no poço não era o meio-dia.
Ou era pela manhã, antes do raiar do sol, ou à tardinha, quando o sol se punha. Aí elas iam em grupos, de manhã ia um grupo 4, 5, 10 mulheres. À tarde ia mais 3, 4, 5 mulheres. Mas ao meio-dia estava só ela. Por que ela estava ali? Porque ela era uma mulher, além de ser samaritana, ela era uma mulher desprezada pela sociedade. Porque ela tinha tido os 5 maridos e o que tinha não era dela. Em outras palavras, as outras mulheres, ao olharem para ela, diziam: aquela ali é uma mulher estragada. Aquela ali é uma mulher que não dura o casamento. Essa mulher já teve vários maridos e o que ela tem roubou da outra. Porém, convém lembrar a todos que se ela conseguiu casar-se com esses homens, com 5 maridos, é porque ela também tinha suas virtudes. Além de ser samaritana, mas tinha suas virtudes. Porque um homem não iria casar com qualquer mulher, que já teve maridos principalmente. Ah, já teve marido, essa já teve 1, essa aí já teve 2, essa aí já teve 3 maridos, eu não quero. Mas as virtudes dela que ela tinha, não sei se era a beleza física ou a intelectualidade, alguma coisa de sabedoria ela tinha. Tanto é que mostrou aqui no diálogo com Jesus que ela não era uma mulher boba, não. O diálogo que ela teve com Jesus, ela era uma mulher para frente. Era uma mulher inteligente. E eu acho que era isso que cativava os homens, os maridos dela. Que eles não davam importância, que já era o terceiro, que já era o quarto. Ela tinha virtudes, ela tinha valor. E tanto é que mostra aqui que ela ia buscar água no poço. Apesar do desprezo da sociedade, apesar das palavras malditas contra ela, porque ali vai aquela mulher pecadora, ali vai a mulher que rouba o marido das outras, ali vai aquela mulher indecente, mas ela vencia estas barreiras para ir buscar água no poço. E levar para sua casa, para ter mantimentos em sua casa. Então a água do poço, do cântaro, é símbolo de mantimentos, de levar para casa para fazer o alimento, para cozer, para comer, para cozinhar, né, o alimento. E levar para casa para alimentar sua família, fazer as coisas domésticas. Era uma mulher que cuidava da casa. Era uma mulher que cuidava das necessidades da família. Era virtuosa. Apesar de ter 5 maridos, apesar de ter casado várias vezes, ela era uma mulher inteligente, por isso cativava, quem sabe, esses maridos. Mas aí Jesus revela a ela, porque ela começa a dialogar com sabedoria. Como pode tu, sendo judeu, falar com uma mulher samaritana? E tu não é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, bebeu desta água? Como pode dizer que vai me dar água viva? Como pode dizer isso? Aí Jesus relata para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a água viva. Aí Jesus entrou no particular, no íntimo daquela mulher. Quando Jesus então começa a relatar o passado dela. E Jesus provoca ela. Quando ele diz: mulher, vai lá e busca o teu marido. Aí ela responde com sabedoria. Ela diz: não tenho marido. Aí Jesus retruca ela e comprova o que estava acontecendo. E diz para ela: mulher, disseste bem, porque tivesses tantos maridos e o que tem não é teu. Quando Jesus fala isso, esta mulher reconhece um senhorio. Ela reconhece quem estava diante dela, que era maior do que ela, pelo menos. Porque até então ela usava a expressão tu não é maior que o nosso pai Jacó, que cavou este poço. Então ela usava a expressão tu. Mas agora, ao Jesus revelar o passado, a vida dela, ela já o chama de Senhor. Pode ler na Bíblia que ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Oh, glória a Deus. Vejo que és profeta. Mas a expressão Senhor denota respeito, reconhecimento de que ali
estava alguém que era superior a ela. E ao ela começar a chamá-lo de Senhor, Jesus começa a relatar. E Jesus começa a falar sobre a obra, sobre fonte de água viva, sobre rios de água viva, que jorraria de dentro dela. E ela se maravilhou. Glória a Deus. Ela entrou correndo em Sicar, que era uma cidade de Samaria. Entrou correndo em Sicar e começou a proclamar, começou a anunciar e começou a dizer: olha, achei o Messias, o proclamado pelos judeus, achei o Salvador, achei a água viva. Aleluia. E o povo ficou assim: vamos lá olhar, vamos ver então. E ela conduziu Jesus até lá. E quando chegou e se confrontaram, né, a multidão de Samaria, a multidão lá da cidade de Sicar, com Jesus. E Jesus começou a falar do plano da salvação, das grandezas de Deus, as boas novas, né? A morte, a ressurreição do Cordeiro, do Cristo vivo, o Messias, o Salvador, não só de judeus, mas de toda a humanidade. E agora o povo olhou para aquela mulher e a justificou. Porque o povo dizia: mulher, agora não é só pelo teu dito. Nós temos visto e ouvido ele falar das grandezas de Deus. E nós queremos que ele permaneça aqui. Nós cremos na palavra. Milhares de almas foram salvas através do testemunho desta mulher. Mulher desprezada, uma mulher sofrida e sofredora, mas ela tinha um objetivo. Ela alcançou o seu propósito, creu em Jesus. E você, o que você vai fazer? Você que ainda não é crente, você que ainda não se decidiu por Jesus, tome a decisão hoje, tome a decisão por Cristo Jesus, e você verá as bênçãos de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero orar nesta hora, aqui neste programa. Ó Deus, abençoa poderosamente aqueles que estão ouvindo essa programação, os irmãos que participaram do chat, que mandaram ali a sua participação. E esta pessoa, Senhor, quem sabe, está te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados e escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida. O nome dessas pessoas, no livro da vida, perdoando os seus pecados, salvando para o teu reino. E eu repreendo agora toda enfermidade, toda doença. Eu repreendo agora todo mal em nome de Jesus. E declaramos a bênção, a cura, a libertação e a salvação para a glória de Deus. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ficamos por aqui. Até o próximo programa, na paz, oração e união. E cansados, com sono abatido.